A vida às vezes apresenta bifurcações que nos desafiam a tomar decisões profundas. Você já teve a sensação de que havia algo maior esperando por você? Esse é o primeiro passo da jornada dos escolhidos. Imagine-se numa encruzilhada, cercado por um denso nevoeiro, onde cada caminho se divide em possibilidades infinitas, um momento frágil que pede coragem para seguir em frente. A jornada do escolhido começa com esse impulso interior, a chamada que ressoa no coração de todos nós, mesmo que muitos prefiram ignorá-la. Quando decidimos ouvir essa voz interior, iniciamos uma exploração do nosso verdadeiro eu. As descobertas podem ser emocionantes e aterrorizantes ao mesmo tempo, como desbravar uma floresta desconhecida em busca de tesouros ocultos. As dúvidas surgem, as incertezas nos rodeiam, mas cada passo adiante traz uma nova luz, abrindo nossos olhos para o que realmente somos e para o que viemos fazer neste mundo. É uma transformação que vai além do físico, é uma metamorfose espiritual única. Essas novas percepções que surgem em nossa jornada nos forçam a refletir sobre as escolhas que fazemos e a direção que seguimos. A vida de um escolhido não é isenta de desafios, mas esses desafios moldam nosso caráter e nos conectam com outros que estão passando por experiências semelhantes. No final das contas, a jornada é tão significativa não apenas pelo próprio destino, mas pelo que aprendemos sobre nós mesmos e como isso pode tocar a vida de outras pessoas. Lidar com os sinais do destino pode ser uma experiência mágica e, muitas vezes, confusa. Você já parou para observar que a vida parece lhe enviar recados? Um livro que cai em suas mãos, uma conversa que ecoa em sua mente, ou até mesmo um sonho vívido que o faz acordar inquieto. Esses momentos, por mais sutis que sejam, são os chamados do universo, indicando que uma reflexão interna é necessária. Reconhecer esses sinais é como aprender um novo idioma, exige prática e atenção. Como os ingredientes de uma receita especial, cada sinal se junta para formar um caminho claro que aponta para sua verdadeira vocação. Prestar atenção aos pequenos detalhes da vida e buscar conexão com nossas emoções mais profundas é essencial. O que você sente ao ver determinada imagem ou ouvir uma música específica? Essas reações podem ser chaves que liberam portas para novas possibilidades e revelações sobre sua jornada pessoal. O universo comunica-se de maneiras mágicas, você deve ser o intérprete dessa dança cósmica. À medida que você começa a reconhecer esses sinais, um novo mundo de clareza se abre. Nos momentos de escuridão ou confusão, saber que há um guia presente lhe dá um senso de propósito. É como ter uma estrela guia em meio à vastidão do céu, ela pode parecer distante, mas sua luz é inconfundível. Portanto, permita-se estar presente. Explore os sinais, faça perguntas ao universo e esteja disposto a se surpreender com as respostas que receberá. Em um mundo repleto de pressões sociais, a conformidade pode ser uma armadilha tenebrosa. A pressão para se encaixar nos padrões estabelecidos por outros pode nos fazer esquecer quem realmente somos. Pense em quantas vezes você se pegou sorrindo em fotos ou acenando em conversas enquanto sua alma gritava em desespero por autenticidade. Essa luta interna é uma batalha constante entre o ser e o parecer, e muitos caem na armadilha da conformidade sem perceber até ser tarde demais. À medida que a sociedade nos molda, a necessidade de aprovação alheia se torna um peso que nos impede de voar. A preocupação com o que os outros pensam pode nos isolar de nossa verdadeira essência, fazendo com que nos sintamos como cópias em uma linha de produção, ao invés de versões autênticas de nós mesmos. Cada escolha que fazemos em busca de aceitação pode levar a um afastamento gradual de nossos desejos mais profundos, criando uma distância entre o que somos por dentro e como agimos por fora. Entender essa armadilha é crucial para escapar de seus grilhões. Para encontrar seu verdadeiro eu, é necessário praticar a autoaceitação e valorizar as diferenças que nos tornam únicos. Em vez de seguir o fluxo, desafie-se a criar seu próprio caminho. Este é um convite à rebelião pessoal, onde a autenticidade se transforma em uma arma poderosa contra a conformidade. Abrace quem você é e liberte-se das cadeias invisíveis que a sociedade tenta impor. Cada um de nós possui uma voz interna, um guia silencioso que muitas vezes é ofuscado pelo barulho do mundo externo. Esse chamado interior pode se manifestar como um sussurro suave ou como um grito contundente que insiste em ser ouvido. Imagine um farol em uma costa tempestuosa. Mesmo em meio à turbulência das ondas, sua luz continua a brilhar,
mostrando o caminho. Ouvir essa voz pode ser o primeiro passo para o autoconhecimento e para a realização pessoal que tanto desejamos em nossas vidas. Escutar a intuição exige um ambiente de tranquilidade, onde podemos nos conectar verdadeiramente com as nossas emoções e pensamentos. Já parou para refletir em um momento de silêncio profundo? Muitas vezes, a correria do dia a dia nos impede de ouvir as respostas que já estão dentro de nós. Meditação, caminhadas na natureza ou até mesmo momentos de introspecção durante uma xícara de chá podem abrir as portas para essa sabedoria interna. Lembre-se, sua intuição é como um músculo que precisa ser exercitado para se fortalecer. Estar em sintonia com o chamado interior nos dá o poder de tomar decisões que estão alinhadas com o nosso propósito verdadeiro. E, quando isso acontece, começamos a perceber que as oportunidades se apresentam de forma mais clara e os obstáculos se tornam mais fáceis de serem superados. Esse alinhamento é um convite à aventura, levando-nos a lugares inesperados e experiências enriquecedoras que nos moldam e nos fazem crescer. A expressão escolhido muitas vezes é envolta em mistério e glamour, como se apenas um grupo seleto tivesse acesso a esse status especial. A verdade, porém, é que todos somos, em essência, escolhidos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar neste mundo intrincado. Ser escolhido não se refere a uma aptidão particular, mas sim à capacidade de ouvir e responder ao chamado que se apresenta a cada um de nós. É um convite à consciência de que somos mais do que meros espectadores, somos participantes ativos na história de nossas vidas. Reconhecer-se como escolhido implica entender que você é portador de um propósito único. Isso não significa que você precisa fazer grandes coisas de forma extraordinária. Às vezes, a ação mais significativa é a que se realiza em pequenas interações, no cotidiano. Cada ato de bondade, cada gesto de empatia e cada passo rumo ao autoconhecimento agrega uma contribuição valiosa à tapeçaria da vida. Portanto, ser escolhido é um lembrete de que cada um de nós possui o poder de transformar a vida, tanto a sua quanto a dos outros. Dessa forma, o conceito de ser escolhido se torna acessível e inspirador. Não precisamos esperar por um chamado dramático ou um sinal celestial. Muitas vezes, o que precisamos já está a um passo de nossa própria consciência. A verdadeira escolha reside na disposição de seguir a nossa verdade, de se atrever a ser quem somos e de usar nossos dons e talentos para o bem maior. Ao abraçar essa ideia, cada um de nós pode tornar-se um agente de mudança, contribuindo para a evolução de nossas comunidades e do mundo inteiro. Ao longo de nossa jornada espiritual, nos deparamos com sombras que muitas vezes se apresentam na forma de medos e inseguranças. Esses sentimentos podem nos paralisar e nos impedir de seguir em frente, como se estivéssemos presos em um labirinto escuro, onde cada esquina traz uma nova dúvida. O medo é uma emoção poderosa, e reconhecer sua presença é fundamental para transcender suas limitações. Pode ser o medo do fracasso, da crítica ou, muitas vezes, o medo de ser autêntico e mostrar quem realmente somos. Enfrentar essas sombras requer coragem. É como se voluntariamente decidíssemos entrar em uma caverna tenebrosa. O caminho pode ser intimidante, mas é lá que encontramos as joias ocultas do nosso ser. Cada medo que enfrentamos é uma oportunidade de autoconhecimento, permitindo-nos desvendar as camadas que nos separam de nossa verdadeira essência. Quando nos permitimos sentir e explorar esses medos, começamos a entender que eles não são barreiras, mas sim capazes de se tornar nossos maiores professores. Libertar-se das sombras do medo é um processo contínuo. Isso pode envolver a busca de apoio em práticas como terapia, grupos de apoio ou até mesmo na forma de meditações que nos ajudam a confrontar e liberar estas emoções. Aprender a ver o medo como um aliado e não como um inimigo transforma nossa perspectiva e nos dá liberdade. Ao confrontarmos nossas sombras, iluminamos o caminho não apenas para nós, mas também para aqueles que nos cercam, mostrando que a vulnerabilidade pode ser uma poderosa fonte de força. O despertar espiritual é como abrir uma porta para um novo mundo, repleto de oportunidades, conexões e ensinamentos. Imagine-se em um lugar onde você sempre sentiu que pertencia, mas que, por muito tempo, ficou escondido atrás das cortinas da rotina e do conformismo. Esse momento de despertar pode ser gradual ou repentino, mas sempre desperta um profundo desejo de compreensão e transformação. É um chamado para transcender a realidade mundana e para perceber que existe mais do que as aparências. Ao atravessar essa porta,
começamos a perceber conexões entre eventos, pessoas e experiências que antes pareciam meras coincidências. O despertar espiritual nos convida a revisitar nossas crenças e valores, questionar nosso lugar no mundo e entender que tudo está interligado. Ao nos tornarmos mais conscientes, desenvolvemos a habilidade de ver a vida a partir de uma nova perspectiva, onde somos participantes ativos em uma sinfonia universal que toca em nossos corações. Esse novo olhar, por sua vez, promove uma profunda transformação interna, permitindo-nos viver com propósito. Contudo, o despertar espiritual pode trazer seu próprio conjunto de desafios. À medida que nossos olhos se abrem, podemos sentir que algumas verdades são difíceis de aceitar e que o caminho a seguir pode parecer solitário. Apesar disso, esse é um momento de grande poder, pois a jornada para a autoaceitação nos torna mais destemidos e resilientes. Ao explorar novas realidades, permite-nos vislumbrar um eu mais autêntico, o primeiro passo em direção a uma vida mais rica e significativa. As sincronicidades são como mensagens do universo que não podem ser ignoradas. Elas nos oferecem sinais de que estamos exatamente onde deveríamos estar, conectados a algo maior do que nós mesmos. Imagine encontrar uma pena de pássaro em um momento de dúvida ou ouvir uma canção que expressa exatamente o que você está sentindo. Esses momentos são os toques da mão do destino em nossas vidas. As sincronicidades nos lembram de que estamos em um caminho sagrado, frequentemente guiados por forças que vão além da nossa compreensão. Entender e reconhecer essas conexões divinas exige um certo grau de sensibilidade e abertura. À medida que cultivamos essa consciência, começamos a perceber padrões que antes estavam escondidos dos nossos olhos. Os pequenos acontecimentos, como encontros inesperados com pessoas que mudam nosso rumo ou ideias que surgem como iluminações, tudo isso revela a magia que permeia a vida. Ao invés de encará-los como mero acaso, podemos agradecer pela confirmação de que estamos em harmonia com o fluxo universal. Essas sincronicidades não apenas nos guiam, mas também conectam-nos às nossas comunidades de maneiras profundas. Reconhecê-las é um convite para fazer parte de uma teia maior de interações humanas e energias que nos envolvem. Isso nos leva a um sentido de pertencimento e propósito, ressaltando que nossas escolhas e ações têm um impacto que ressoa ao longo do tempo e do espaço. A vida é, de fato, uma dança rica de sincronicidades, e aprendemos a dançar melhor à medida que nos tornamos mais atentos a esses momentos reveladores. Vivemos em uma sociedade que, muitas vezes, valoriza as aparências em detrimento da autenticidade. O desejo de se encaixar nas normas e expectativas criadas pela sociedade pode levar muitas pessoas a adotar uma identidade superficial, como se fossem um clone em uma vasta linha de produção. Essa luta interna entre o ser e o parecer pode criar um vazio que se aprofunda com o tempo, pois, por trás do sorriso, pode haver uma tempestade de dúvidas e inseguranças contidas. Esse fenômeno, tão comum, exige que façamos uma reflexão profunda sobre quem queremos ser de verdade. A vida nos convoca a desconstruir essas camadas impostas e a buscar nossa própria verdade. Para isso, precisamos assumir riscos, deixando de lado o desejo de aceitar o que nos é apresentado. Mudar essa dinâmica, porém, não é simples, exige coragem para expressar nossas visões, para sermos vulneráveis e para nos liberarmos das amarras do conformismo. Nesse sentido, a autenticidade se torna nosso farol, iluminando o caminho e permitindo que outros também se sintam inspirados a desistir das máscaras que usam no dia a dia. A luta entre o ser e o parecer, no entanto, não é apenas uma batalha individual, é um fenômeno coletivo. À medida que mais pessoas se permitirem ser verdadeiras e mostrarem sua individualidade, a sociedade pode começar a se transformar. Comunidades inteiras podem florescer quando a autenticidade é abraçada, criando um espaço seguro onde cada um pode se expressar plenamente. Assim, romper essa clonagem social pode ser o primeiro passo para um mundo mais inclusivo e respeitoso, onde a diversidade é celebrada em suas múltiplas formas. Descobrir o propósito de vida muitas vezes é como encontrar um tesouro escondido que estava bem debaixo do seu nariz. O que muitas vezes falta é a disposição de fazer perguntas profundas e procurar as respostas que batem dentro de nós. O propósito é o fio condutor que liga todas as experiências da vida, a razão pela qual acordamos todos os dias e enfrentamos os desafios com coragem e determinação. Quando encontramos essa clareza, uma sensação de paz e realização começa a permeá-lo tudo,
como a luz do sol que entra pela janela numa manhã fresca. Explorar o propósito não é uma jornada linear, é uma série de voltas, desvios e até mesmo retrocessos. O autoconhecimento é um aliado fundamental nesse processo. Avaliar nosso passado, nossas paixões e nossos interesses ajuda a identificar o que realmente importa. Pergunte-se: o que me faz sentir vivo? Quais atividades me fazem perder a noção do tempo? Essas respostas moldam o caminho para descobrirmos o que estamos destinados a realizar. O propósito também pode evoluir ao longo do tempo, acompanhando nosso crescimento e transformação pessoal. Quando atuamos em alinhamento com nosso propósito, a vida se transforma em algo extraordinário. Cada ação se torna um reflexo da nossa autenticidade, e à medida que tocamos a vida dos outros, criamos um impacto duradouro. Ser autêntico e genuíno em nossas interações nos conecta profundamente com as pessoas e o mundo ao nosso redor, permitindo que a nossa luz brilhe com clareza. O chamado do propósito nos incentiva a levar nossa jornada a sério e atuar, sendo protagonistas da história que desejamos viver. A exploração da consciência é um dos caminhos mais fascinantes que podemos trilhar em nossa jornada de autoconhecimento. À medida que expandimos nossa percepção, começamos a desvendar os mistérios da vida em níveis mais profundos. Imagine a mente como um oceano vasto, e cada camada deste oceano representa um nível de consciência a ser explorado. Enquanto as ondas da superfície podem ser caóticas, as profundezas contêm segredos e sabedoria que aguardam para serem revelados. Esse mergulho nos convida a entender não apenas quem somos, mas também nossa conexão com tudo que nos cerca. Com a prática da meditação, da reflexão e de outras ferramentas de autocompreensão, somos guiados a diferentes estados de consciência, como se tivéssemos um mapa que nos direciona por uma terra desconhecida. Cada momento de tranquilidade nos aproxima da sabedoria interior e nos ajuda a superar os limites do pensamento raso. À medida que desbloqueamos essas camadas, experimentamos um novo nível de clareza e compreensão sobre nossas emoções, comportamentos e padrões de pensamento, o que nos capacita a agir de forma mais consciente em nossa vida. Explorar a consciência não é apenas uma jornada individual, mas também uma experiência coletiva. À medida que nos tornamos mais conscientes, criamos uma energia contagiante de transformação que pode afetar aqueles ao nosso redor. O entendimento mais profundo de nós mesmos é um convite à empatia e à compaixão, tornando-nos mais sensíveis às lutas e alegrias dos outros. Essa conexão pode resultar em uma sociedade mais consciente, portanto, mais harmoniosa, onde todos nós somos capazes de florescer em nossa autenticidade. Ignorar os sinais da vida pode ser um dos maiores perigos que enfrentamos em nossa jornada espiritual. Muitas vezes, fazemos isso sem querer, sufocando a intuição e as mensagens que o universo tenta nos entregar, como se estivéssemos tapando os ouvidos diante de uma sinfonia divina. O silêncio pode parecer cômodo a curto prazo, mas a longo prazo, pode levar a arrependimentos e desilusões. Assim como um corpo que ignora doenças iniciais, quando silenciamos a nossa voz interior, corremos o risco de uma crise existencial que pode ser difícil de curar. Quando não escutamos os sinais, estamos acendendo um alerta que pode resultar em experiências dolorosas. Os sinais podem se manifestar de várias formas, por meio de emoções persistentes, coincidências desconcertantes ou até mesmo através de experiências desafiadoras que aparecem em nossa vida. Ignorar estas mensagens só faz aumentar as oportunidades de crescimento que perdemos. Encontramos, então, um ciclo vicioso em que a vida se torna repetitiva e nossos sonhos ficam cada vez mais distantes. Por outro lado, quando finalmente decidimos romper o silêncio e abrir nossos ouvidos e corações para os sinais, começamos a experimentar uma renovação. Essa prática de escuta ativa permite que façamos escolhas mais alinhadas com nosso verdadeiro eu e, consequentemente, soluções criativas para os nossos desafios se tornam mais evidentes. É um verdadeiro convite à transformação, ao invés de sermos meros espectadores da vida, tornamo-nos participantes ativos em nossa própria jornada de autodescoberta. Ao longo de nossa jornada de autoconhecimento, a importância da comunidade se destaca como um componente vital. Ninguém deve trilhar o caminho da descoberta sozinho. Imagine participar de um círculo de pessoas, todas vibrando na mesma frequência, compartilhando histórias e experiências que ecoam sua própria realidade.
É nas interações com outros escolhidos que encontramos forças renovadas, apoio e encorajamento. Essa rede de apoio nos lembra que não estamos sozinhos, mas parte de um tecido vibrante onde cada fio consome o que é e se entrelaça em experiências coletivas. A força da comunidade dá vida a conexões autênticas, onde as vulnerabilidades se transformam em pontos de união. Quando um grupo se reúne para explorar questões profundas, os laços se tornam mais fortes, e cada um contribui com seus talentos e aprendizados. Essa partilha é como o cultivo de um jardim. Juntos, semeamos testemunhos, experiências e insights que apoiam o crescimento mútuo. Além disso, essa união não é apenas útil para o crescimento individual, mas também para a formação de um movimento maior em prol da mudança e transformação social. Através da comunidade, somos lembrados de que, como escolhidos, temos um papel a desempenhar. Muitas vezes, o simples ato de estar presente para os outros e compartilhar nosso caminho pode inspirar outros a se libertarem de suas sombras. Assim, essa força se torna um círculo virtuoso. Ao conhecer e apoiar outrem, ajudamos a formar uma sociedade mais empática e consciente. A verdadeira magia acontece quando cada pessoa revela seu próprio potencial, unindo-se a outros escolhidos em uma jornada coletiva de transformação e evolução. A transformação pessoal é uma jornada de ousadia e autodescoberta, onde a magia acontece em cada etapa do processo. Abrir-se para o novo é como assistir a uma borboleta emergir de seu casulo, um momento repleto de beleza e fragilidade. Isso requer coragem para deixar para trás antigos hábitos e crenças que não mais servem ao nosso propósito. Quando decidimos nos permitir essa metamorfose, criamos espaço para o inesperado, para as novas ideias e oportunidades que podem levar nossas vidas a um novo patamar de realização. Este movimento rumo à transformação não acontece da noite para o dia. Muitas vezes, é um processo gradual que exige paciência e compaixão por nós mesmos. Podemos nos deparar com medos e inseguranças enquanto navegamos por esses novos caminhos, mas cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento. Quanto mais evoluímos, mais nos tornamos conscientes de nossos padrões e das limitações que criamos ao longo do tempo. Esse autoconhecimento é um catalisador poderoso que transforma a nossa relação com nós mesmos e com o mundo. A transformação pessoal é, portanto, um vibrante chamado à aventura. Quando nos abrimos para novas experiências, aprendemos a confiar em nossa intuição e a abraçar a incerteza. Essa jornada é repleta de magia. Ao encontrarmos novas paixões, despertamos novas habilidades, e a vida se torna uma tapeçaria rica de experiências. Ao bebermos da fonte da transformação, nos tornamos agentes de mudança não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos cercam, inspirando outros a se aventurarem em suas próprias jornadas de autodescoberta. Ao longo de nossa jornada pelos temas que compõem a vida dos escolhidos, percebemos que o verdadeiro caminho é repleto de descobertas profundas, autoconhecimento e conexão. Cada um de nós possui um potencial imenso para viver de forma autêntica e contribuir para um mundo melhor. O caminho pode ser desafiador, e as sombras do medo, da conformidade e do silêncio podem nos testar diversas vezes, mas a beleza da jornada reside em nossa capacidade de renascer a cada obstáculo superado, como a fênix que se ergue das cinzas. Nos tornarmos escolhidos não é sobre status ou reconhecimento, trata-se de uma escolha diária de seguir o chamado interior e de acreditar que estamos aqui por uma razão. Cada passo que damos em direção ao autoconhecimento e à autenticidade nos leva a um estado de consciência mais elevado, permitindo que nos conectemos com outros que compartilham desse mesmo anseio. Essa rede de indivíduos, reunidos em busca de verdade e iluminação, é o que efetivamente faz a diferença. Juntos, somos mais fortes e mais capazes de efetuar mudanças significativas em nossas vidas e em nosso entorno. O verdadeiro caminho dos escolhidos, portanto, é uma jornada de aceitação, amor e transformação. À medida que mergulhamos na descoberta de quem somos, alinhamos nossas vidas com nosso propósito mais profundo e aprendemos a valorizar a magia de cada experiência. O potencial de cada um de nós é ilimitado, e a escolha de abraçar essa verdade é o que pode transformar não só nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. É hora de despertar, abrir os olhos e abraçar a jornada extraordinária de ser um verdadeiro escolhido.